Meus irmãos, a paz do Senhor aos irmãos, aos nossos queridos e amados irmãos ali em Vila Carrão, nosso pastor Tony, irmã Itamar, demais irmãos. A paz do Senhor aos irmãos ali de Vila Dalila, pastor Alcides, os demais pastores ali, pastor Paulo, seus obreiros, os demais irmãos. A paz do Senhor, nossa irmã Maria Esther Bueno ali em Vila Aricanduva. Paz aos demais irmãos também, obreiros. Paz do Senhor ao pastor Edinho ali no Parque Maria Luísa. Espero, meus irmãos, que assim como aqui, os irmãos aqui do Jardim Eliane, a paz do Senhor, meus irmãos, aqui é que a gente está sempre conversando, né? A gente até esquece. Mas a paz do Senhor aos irmãos aqui do Jardim Eliane também. Espero, meus irmãos, que os irmãos estejam gozando da mais perfeita paz. Como disse o nosso pastor, até o exato momento não temos nenhuma notícia de que nenhum dos irmãos da nossa região está doente ou foi acometido de alguma enfermidade relacionada a esse vírus. Então, bendito seja o nosso Deus por mais esta bênção e que continue assim. E se porventura alguma enfermidade ou se porventura vier, claro, a gente nunca quer, mas se porventura vier a acontecer de ser contaminado com um vírus desse, a mão do Senhor também estará conosco para nos guardar, para nos curar, para nos abençoar, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu queria, meus irmãos, aliás, eu quero mais uma vez nesse dia compartilhar um trecho da palavra do Senhor com os irmãos. E é um tema muito forte, muito profundo, meus irmãos, que já vem tocando no meu coração há um tempo. E os irmãos sabem que a palavra de Deus, ela primeiramente ela fala comigo, ela vem de encontro comigo, ela vem de encontro com aquele que vai ser instrumento do Senhor naquele momento. Então ela veio direto comigo e confrontou comigo. Então falou muito comigo e com certeza está falando ainda comigo, porque ela está aqui no meu coração ainda, sabe? Como o boi, depois que come bastante capim ou ração ou grama, ele fica ali durante a noite ruminando, mastigando, e a palavra de Deus ela está comigo assim ainda. Eu ainda estou ruminando ela, mastigando ela, porque ela veio de encontro comigo, que é sobre o perdão, sobre o perdoar. Perdoar nunca é fácil, mas a palavra de Deus, ela com certeza ela nos ensina de uma forma muito linda nesta hora através da sua palavra. Abra sua Bíblia, meus irmãos, para nós caminharmos um pouquinho no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 17. O título desse texto diz assim: acerca dos escândalos, do perdão, do poder da fé e dos servos inúteis. Diz assim: e disse aos discípulos Jesus: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier a ter contigo,
dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Como eu disse, meus irmãos, o perdão é algo que, na minha humilde opinião, é algo que é indispensável na vida do cristão. Nós tivemos vários fatos, vários acontecimentos na Bíblia Sagrada que talvez, se fossem resolvidos ali na hora, evitaria muita coisa. Talvez os fatos, poderiam até serem mudados para melhor. Não digo que da forma como está aqui, não estou contestando de maneira nenhuma a palavra de Deus, longe de mim. É a caráter de aprendizado para nós, porque na maioria das vezes, se acontece alguma situação em que há um desentendimento e que isso cause alguma ferida profunda no seu coração, claro que um desentendimento tem que ser com outra pessoa. Se você na hora já cortar ali, evita muita coisa. Então, quando eu digo que alguns fatos que ocorreram na palavra do Senhor, e como a Bíblia diz, todas as coisas concorrem para o bem, no caso da palavra de Deus, não afetou em nada. Como eu disse, se torna hoje em caráter para nós de aprendizado. Que talvez poderiam ser resolvidos de forma diferente, mas que chegou a haver a separação, sim. Um exemplo foi Paulo e Barnabé. Um desentendimento os separou. Desentendimento entre Jacó e Esaú. Um desentendimento entre José e seus irmãos. E no caso de José e seus irmãos, a rixa entre si era unilateral, era só de um lado. Houve um desentendimento também entre Abraão e Ló, entre os servos dele, que acabou afetando na relação entre Abraão e Ló, seu sobrinho. Então, meus irmãos, o perdão, é claro que para se chegar à falta de perdão tem que haver algum desentendimento qualquer. Porque se gerou o contrito é porque houve alguma faísca, algum gatilho. E, meus irmãos, a falta de perdão, ela tem destruído muitos lares, muitas famílias, muitas amizades, e amizades longas, de longas datas. A falta de perdão, ela tem destruído os cristãos, tem feito crentes perderem até a salvação. A falta de perdão, ela tem feito líderes grandes, e não pequenos, grandes líderes a desviarem do foco, a saírem muitas vezes da direção de Deus, porque a falta de perdão ela gera discordância. A falta de perdão ela tem transformado vidas de casais, de homens, de mulheres, um total inferno. A falta de perdão tem levado
pessoas à destruição material, sentimental e espiritual. A falta de perdão destrói ministérios, destrói templos, desfaz povos, desfaz igrejas. A falta de perdão, ela abre legalidade para que o inimigo entre em meio às igrejas, em meio aos ministérios, em meio ao corpo de obreiros e cause uma destruição total. Destruição que fere muitas e muitas pessoas. Porque se entra a destruição, se esse câncer maligno entra numa determinada denominação, ou numa determinada região, ou numa determinada igreja, ou num determinado ministério, e começa a haver aquela contenda, nós não podemos esquecer que igrejas, que comunidades, que círculo de amizades são constituídos de famílias. No seu círculo de amizades tem filhos, tem pais, tem tios, tem sobrinhas. E querendo ou não querendo, esse câncer maligno afetando um membro da família, afeta toda a família. Porque o que a palavra de Deus diz? Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E o perdão, meus irmãos, é algo tão maligno, aliás, a falta de perdão é algo tão maligno que quanto mais você deixa o tempo passar, parece que aquilo vai crescendo e direta ou indiretamente você alimenta aquele rancor, aquela mágoa dentro do seu coração, e aquilo vai crescendo e vai causando só mal para a sua vida, tanto material, tanto sentimental, tanto espiritual. E a Bíblia diz que antes de você ofertar, antes de você levar a sua oferta ao altar do Senhor, você tem que primeiro consertar a sua vida, consertar o seu altar, consertar, perdoar, consertar, ter uma vida íntegra, pelo menos na medida do possível. E isso, meus irmãos, nos causa muito problema. E às vezes, olha, vou mais além. Às vezes, meus irmãos, nós achamos, isso não é nada. Não, isso aí não é nada. Já coloquei uma pedra em cima disso. Não, que isso? Não foi nada, mas aquilo está lá no fundinho. Está formigando. E você, de tanto você falar, não foi nada. Não é nada não. Você acaba acreditando que aquilo não fez mal e não está te fazendo mal e continua tendo a sua vida normal. Vive como se nada tivesse acontecendo, mas na verdade está lá dentro. A qualquer faísquinha já vem ao seu coração aquela ira, já sobe aquela ira porque você lembra de um fato. A qualquer gatilho já vem no seu coração a insegurança, já vem a incerteza. E aí a primeira coisa que acontece é você lançar fora, lança na cara. E aí a outra pessoa já retruca, aí já vira aquela coisa, porque na verdade não houve cura. Isso acontece porque não houve cura. A ferida, quando não é bem curada, quando não está bem cicatrizada, qualquer relada, qualquer esbarrão que você dá, gera uma dor terrível. Por quê? Porque geralmente a falta de perdão dentro do nosso coração faz com que essa ferida inflame.
E os irmãos sabem bem o que é uma ferida inflamada. É uma ferida que por cima gera aquela casca e por baixo tá aquela coisa quente, aquela coisa fervendo que e forma aquela beirada amarelada que quando você fura com uma agulha começa a sair aquele pus, aquela podridão. Por cima tem a aparência de que está cicatrizando por causa da casca, mas por baixo ela só está aprofundando, só está virando pus, só está enchendo de pus e a tendência é inchar, vai inchando mais. Então qualquer gatilho você já lança tudo para fora na cara da pessoa ou do indivíduo, ou numa reunião de família, ou numa reunião da igreja, ou uma reunião de obreiros, ou em qualquer lugar que você encontre, ou no trabalho. Meus irmãos, seja em qualquer situação da sua vida, na vida secular, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida secular, na vida familiar, na vida ministerial, seja em qualquer circunstância, seja em qualquer momento, essa ferida, ela vai inchando e vai comendo para baixo, por dentro. E quando você vê, dá uma reladinha, qualquer gatilho, estoura, sai aquele monte de pus, aquela coisa podre que você fala, depois nem sabe que tanto falou, e aquela ferida, aquela faísca só gera um transtorno. E quanto mais tempo deixa, mais destruição gera. Tudo isso por quê? Pela falta de perdão. Mas em nome de Jesus Cristo, glória a Jesus. Se o Espírito Santo de Deus está falando com você, se o Espírito Santo de Deus te impulsionou, se essa palavra está te alcançando neste dia, nesta hora, é porque Deus quer passar um antibiótico espiritual nesta ferida, e todo este pus, toda esta inflamação espiritual vai sair em nome de Jesus Cristo. E se há falta de perdão aí, a mão do Senhor vai te alcançar nesta hora, através da palavra de Deus neste dia. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Quando você deixa de perdoar, meu irmão, em qualquer ambiente que for, e você, essa palavra é para crente, é para salvo em Jesus Cristo, quando você deixa de perdoar, a probabilidade de você afetar mais pessoas é muito grande. É quase impossível. Que a palavra de Deus diz: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier. Você imagina você numa roda de obreiros, numa roda do seu trabalho, numa roda de amigos, todos sabendo ali que você é crente, todos conhecendo o seu testemunho, e você tem alguma desavença ali com qualquer um, e alguém vem e pum, dá aquela pisadinha nessa ferida aí, nessa casca de ferida, e você vem aquela dor e aquela coisa vem de lá do fundo, lá do passado. Às vezes fatos, meus irmãos, de 10, 15, 20 anos atrás. Às vezes a pessoa já é jovem, foi quando criança. Às vezes a pessoa era criança, mas aquilo ainda ficou guardada na sua mente ainda ali. E você fica remoendo dia após dia. Às vezes passa 1 ano, 2 anos sem lembrar, de repente vem à tona. Aí, às vezes você já é jovem, mas as coisas continuam acontecendo, aquela coisa remoendo. Você atinge a maioridade, você casa e aquilo continua. Às vezes no período de namoro, a sua esposa ou seu esposo cometeu alguma falha e você casou, continuou ali, mas nunca perdoou aquilo. Ou às vezes você já está até com uma certa idade, e lá em 1900 e alguma coisa aconteceu isso, e aquilo fica no seu coração. Às vezes a pessoa até que te causou esse mal já até morreu, e você ainda continua com esta ferida aberta dentro do seu coração. E às vezes numa reunião qualquer alguém vem e pum, lança um gatilho, puxa esse gatilho e você começa
a vomitar tudo isso por fora, é pus para lá, é secreção podre para cá, secreção podre para lá, e você fala, e quem está perto de você fala, meu Deus, mas eu não sabia que isso ainda estava no coração dele tantos anos. E aí vai gerar o quê? Um incômodo, um escândalo. Tudo isso por falta de perdão. Olha só, é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor que fora que ele pusessem ao pescoço uma nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Antes que isso aconteça, meus irmãos, você tem o poder, em nome de Jesus Cristo, de receber esse antibiótico na veia neste dia, através desta palavra. Receba este antibiótico, que a palavra do Senhor venha a ser um antibiótico na sua corrente sanguínea. Glória a Jesus. E venha chegar até esta ferida e secar toda secreção maligna, todo pus, toda podridão, e esta ferida que por baixo está toda inflamada, toda infeccionada. Quando esse antibiótico, quando esta palavra chegar neste lugar, toda a infecção vai ser sugada e vai ser lançada no mar de esquecimento. Essa ferida que é falsa, essa ferida que aparentemente por cima está secando, está sarando, ela vai ser realmente, verdadeiramente ser sarada em nome de Jesus Cristo. Basta você neste dia tomar posse desta palavra e falar, Senhor, eu quero neste dia liberar o perdão em nome de Jesus Cristo. Porque senão você corre o risco, um sério risco de escandalizar. E a Bíblia diz, é quase impossível, é impossível que não venham os escândalos, mas ai de quem vier, ai daquele por quem vier. Melhor que ele pusesse no pescoço uma nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer um destes pequeninos tropeçar. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender, perdoa-lhe. Isso é coisa para crente, meu irmão. Isso é coisa para salvo em Jesus Cristo. Isso aqui é para quem está numa caminhada para o céu. Você perdoar, olha só, olhar, ou seja, reflita você mesmo. Reflita, faça uma introspectiva dentro de você mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Aquilo que eu falei no começo. Muitos ministérios, aleluia, muitas famílias, muitos lares, muitas amizades, muitos empregos, muitos patrões, muitos empregados, muitos funcionários, muitas amizades estão sendo desfeitas, destruídas, justamente por falta de uma atitude no momento em que acontece o tal fato. Olha só, olhai por vós mesmos, faça uma introspectiva, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o na hora. E às vezes nós não, ficamos quietos. Talvez por maldade, ou talvez por nos sentirmos o coitadinho, porque tem muita gente que se dá uma de vítima. Ó céus, como diz um desenho aí, ó céus, ó vida, coitado de mim. Não! Às vezes nós temos que usar a autoridade, glória a Jesus, de Deus na nossa vida e já falar, opa, peraí, eu vou já repreenda, já corta aquilo, já resolve aquilo na hora, para que aquilo não vire uma bola de neve, para que aquele fermento, para que aquela seta não levede toda a massa, não estrague às vezes anos e anos de ministério, anos e anos de relacionamento, anos e anos de amizade, anos e anos de trabalho numa empresa, anos e anos de convivência, para que tudo isso não se perca e às vezes em 1 ou 2 minutos, ou talvez com uma só palavra,
Opa, peraí, vamos resolver isso agora. Não podemos deixar, meus irmãos, algumas coisas que acontecem no momento, não podemos deixar para amanhã, não. Nós precisamos cortar esse cordão na hora. Olha só, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E vice-versa. Porque quando você resolve tirar, matar isso na hora, você está tomando uma atitude que às vezes não ele está errado, mas você. Às vezes o erro está em você. E já corta isso na hora. Porque se houver o perdão ali, se ele se arrepender ali, ou se você se arrepender ali, acabou, matou, vida que segue. A bênção de Deus vai continuar agindo na vida de ambos ali, em nome de Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, precisamos acabar com esse câncer na nossa vida. Acabar com o que está destruindo vidas, famílias, lares, igrejas. Não só a igreja de hoje, porque quando você destrói, quando esse câncer destrói às vezes uma vida, está destruindo às vezes uma geração, um filho, um neto, e tudo isso está afetando não só a igreja de hoje, mas como a igreja de amanhã. Está comprometendo não só o ministério de hoje, mas também o ministério de amanhã. Mas em nome de Jesus, quando esta palavra te alcançar, quando essa palavra chegar, se ouvirdes a palavra do Senhor hoje, não endureça o vosso coração. A Bíblia diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. A palavra do Senhor hoje está batendo no seu coração, e se houver algo aí para ser curado, para ser renovado, se há algo apodrecido aí dentro, se há algo infeccionado aí dentro, neste dia, em nome de Jesus Cristo, este antibiótico, esta amoxicilina vai chegar e vai arrancar, vai secar tudo em nome de Jesus Cristo, e nem vai precisar tomar durante 9 dias. Este antibiótico você tem que tomar todos os dias até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os antibióticos seculares você toma 8, 9 dias, e tem gente que às vezes toma 5, 6, viu que o resultado já deu, já para, né? Mas esse antibiótico aqui é diferente. Esse antibiótico serve para qualquer infecção. Você não toma ele 1 dia, 2 dias, 3 dias. Essa amoxicilina espiritual, você toma ela 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E é o único antibiótico, é o único remédio que não faz mal. Você pode tomar ele todos os dias, a toda hora, cada minuto, cada segundo. Ele sempre vai alimentar. E todo vírus, não só o vírus do perdão, mas qualquer vírus maligno que às vezes está no seu corpo, na sua alma, no seu sangue, este remédio que é a palavra do Senhor, ele tem o poder de queimar, de expelir, em nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor é cura, a palavra do Senhor é vida, e vida com abundância, vida saudável. Glória a Jesus. Olha lá, vamos continuar aqui. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia, olha só, e se arrepender 7 vezes no dia, e vier a ter contigo, dizendo, olha, eu me arrependo, perdoa-lhe. Disseram-lhe então os apóstolos, Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Meus irmãos, é um pouquinho só de fé para perdoar o seu irmão, para perdoar a pessoa que às vezes te magoou, para você curar, liberar esse perdão. Não precisa muita coisa, é um pouquinho só, é só um pouquinho. A Bíblia fala de uma mulher que já tinha, seu marido morreu,
lá no livro dos Reis, que seu marido morreu, deixou dívidas, e os credores vieram atrás dela cobrar a dívida do marido. E tinha um profeta lá, o homem de Deus. Ela foi até o profeta, os irmãos conhecem bem a passagem. E aí, chegando lá, olha, contou toda a situação. O profeta disse, o que você tem em casa? Eu tenho nada, a não ser pouquinho de azeite. Oh, glória a Jesus. Não precisa ter muita fé, meus irmãos. A Bíblia diz no profeta Joel, diga ao fraco, sou forte. Mai que adai. Diga ao fraco, sou forte. Você tem um pouquinho de fé. É o suficiente. Aquela mulher tinha um pouquinho de azeite. Vai lá, pede vasos emprestados. Não poucos. Entra dentro da sua casa. Vai lá, fecha a tua porta, tu e teus filhos. E vai enchendo. Quando acabar, você vai, tira, vende o que tem, paga as suas dívidas e vive do resto. E essa mulher fez isso. Não precisa de muito, meus irmãos. Se você tem um pouquinho de fé, neste dia você vai liberar o perdão e o nome do Senhor vai ser glorificado. José, para nós encerrarmos, José, depois de tudo que os irmãos fizeram para ele, jogaram ele dentro de uma cova, venderam ele como escravo, tentaram matá-lo. Depois ele foi para a prisão, foi para o Egito. Quando achou que a situação estava mudando, a mulher foi lá, inventou aquela calúnia, foi preso. No final, Deus o exaltou de novo, depois que ele interpretou os sonhos, recebeu o anel. Depois de ter passado, meus irmãos, olha só, depois de ter passado por todas essas provações, longe do pai, longe da família, longe de casa, longe da sua terra natal, quando ele interpretou o sonho do rei, que o rei o exaltou, colocou o anel na mão, no dedo dele, ele poderia falar, não, eu não quero ficar aqui não. O lugar onde eu fui provado, onde eu fui massacrado, onde aconteceu tudo isso comigo, eu vou ficar aqui nada, eu vou embora. Tem muita gente que faz assim, hein? Depois de ter passado tanta luta, dificuldade, quando Deus falar agora vai começar a exaltação, ele fala, não, eu vou embora daqui, porque eu não quero mais ficar aqui. Tem muita gente que faz isso. Mas voltando, depois de José ter feito tudo isso, depois de José, o faraó foi lá, colocou o anel no dedo dele, falou, olha, você é governador, só quem manda, só depois de mim você manda em tudo aqui. Ele pegou, poderia falar, agora eu vou me vingar, né, dos meus irmãos. Pois ele sabe o que ele fez, meus irmãos. E os irmãos conhecem, lê. Os irmãos que não conhecem, leia a história lá no livro do Gênesis. Aliás, nós, pastor Tony, está lendo conosco a palavra do Senhor. E se você não está lendo, pegue lá e vamos ler a palavra do Senhor. Ele foi lá, armou uma situação para que todos os irmãos dele viessem até ele. E aí, quando os irmãos deles lembraram dele, falaram, nossa, és tu. Ele se revelou, né? Sou eu, José, seu irmão. Os irmãos dele começaram a pedir perdão, ia falar, ia chorar. Ele falou, não, eu perdoo vocês, eu libero perdão. Ou seja, no final, dizendo aqui com minhas palavras, tudo isso foi para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você tem algo dentro do seu coração, se você tem alguma ferida no seu coração, se você tem algo que ainda te machuca, se você tem algo no seu coração que ainda te tira a paz espiritual e que te impede às vezes de... Se você tem algo que ainda te impede de chegar mais próximo do Senhor, que se essa ferida ainda está aí dentro do seu coração, lá no fundinho, inflamada, causando dor,
causando lembranças malignas, lembranças dolorosas. Em nome de Jesus Cristo, hoje, a amoxicilina do céu, a palavra de Deus, o nosso Deus, vai derramar, oh glória a Jesus, o bálsamo de Gileade sobre ti neste dia. E esse bálsamo, esse remédio, vai ser derramado neste lugar e vai arrancar toda infecção, toda falta de perdão, e vai ser liberada neste dia, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por mais este dia, por mais esta palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta palavra neste dia venha alcançar estas vidas e venha cumprir, ó Deus, o propósito ao qual ela foi direcionada. Em nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha atingir lá na divisão da alma, das juntas e medula, na divisão da alma e do espírito. Em nome de Jesus Cristo, e venha arrancar todo rancor, toda mágoa, toda falta de perdão e aquilo que gera peso, aquilo que gera este peso espiritual, este fardo, nós já repreendemos no poder do nome de Jesus Cristo. Que haja a liberação do perdão neste dia, nesta vida, em nome de Jesus Cristo. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Oh, Pai, restaura vidas neste dia, restaura corações, restaura famílias, restaura relacionamentos, restaura amizades. Oh, glória a Jesus. Restaura, Pai, oh Deus, relacionamentos entre filho e filha, entre pai e mãe, entre pai e filho, entre filho e pai, entre filho e mãe, entre marido e mulher. Pai, em nome de Jesus Cristo, que haja restauração, que toda falta de perdão venha cair por terra, é no poder do nome de Jesus Cristo. Pai, este relacionamento que há anos vem se arrastando, oh Deus, por às vezes um desentendimento ali, outro aqui, vem anos, anos e anos e anos e anos, e ambas as partes vêm arrastando, vem nesse comodismo espiritual, mas em nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha, Pai, em nome de Jesus Cristo, todo o tempo que foi roubado, oh Deus, o Senhor venha restituir em bênção, em paz, em nome de Jesus Cristo. E nós, ó Deus, para que este casal, estas vidas continuem caminhando, ó Pai, porque a tua vinda está próxima, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e logo, logo o Senhor vai surgir no céu com poder e glória, Pai, e nós temos que estar com as vestes brancas, com as vestes limpas, temos que estar preparados, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Pai, na tua ação, na ação do teu Espírito Santo neste dia, nestas vidas, nestes lares, nestes ministérios, nestas famílias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, que Deus continue operando nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.